aqui uma lousa para a gente poder escrever. E a gente precisa ver alguns conceitos. Ô, Marcelo, mas desde a hora que nós começamos essa parte da tal da programação, agora você só fala de conceito? Gente, não tem como, né? Programação não é simplesmente eu sair digitando código. Tem conceitos que a gente precisa trabalhar, né? Então, vamos lá. Olha só. Então, a gente vai entender o seguinte. O C#, que é a linguagem com a qual a gente vai trabalhar agora, dentro dele a variação, né, do Xamarin e outras ferramentas, ele trabalha com uma diferença que é o valor e o tipo de referência. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui na apostila, o que ela fala para a gente. Ó. Ao contrário de outras linguagens de programação, o C# tem dois tipos de dados, valor e referência. Então, aqui nós temos dois tipos de dados, certo? O que a gente precisa entender? A gente precisa entender que eles vão afetar o desempenho do programa para a gente. Tá? Então, vamos lá. Quando uma variável é declarada, né, usando um dos tipos de dado básico, quais são os tipos de dado básico? Vamos lá, olha só. Nós temos ali na apostila, nós temos o byte, o sbyte, o short, e o short, o int, e o int, long e o long, float, double, decimal, char, string, bool e object. Olha quanta coisa a gente tem dentro aqui de dados que a gente pode trabalhar, certo? Essa listinha está na página 124 da apostila, hein, gente? Então, olha só. Então, quando a gente declara um dos tipos de dados, ele vai fazer o quê? Ele vai ter um valor, exceto o string, que o string ele funciona como uma referência específica, ok? Mas depois a gente vê isso mais para frente. O valor, ele vai armazenar o seu conteúdo, ou seja, se eu falei lá assim, ó, do tipo, declarei como valor, int igual a 42, int resposta igual a 42, ponto e vírgula. Então, o que eu fiz? Eu declarei um valor. Esse valor ele vai ser armazenado num tipo de memória chamado pilha. Tá? Não é pilha de energia elétrica, é pilha de quando a gente coloca uma coisa em cima da outra, sabe? E aí a pilha, ela funciona assim, ó. Tá aqui uma pilha. E tudo que entra novo na pilha, ele vai ficar por cima. Então tá aqui, aí coloquei uma coisa nova. Pá, coloquei mais uma. Pá, coloquei outra. E assim vai até encher a memória do computador. Quando enche a memória, o que acontece com o computador? Não cabe mais coisa nele. No caso aqui, como é a memória de leitura, ele vai começar a dar umas travadinhas até eu liberar a memória dele. Já aconteceu com vocês? Vocês abriram um monte de programa no computador, ou no celular também, né? Porque o celular, vocês sabem, quando você só minimiza um programa, ele continua rodando ali no background, né? E aí o celular começa a travar, ou o computador começa a ficar muito lento, travar. Por que isso? Porque eu estou com tudo armazenado ali na pilha. E aí, pode acontecer do programa fazer o quê? Olha, você não está usando essa informação aqui de baixo, Marcelo. O que ele faz? Ele pega aquela informação e deleta ela da memória. Não é que deleta o programa, deleta do computador, deleta da memória. Porque, não sei se vocês sabem, espero eu que sim, um computador, seja o celular, tá, gente? Ele tem dois tipos de memória. Ele tem lá o memória de gravação e ele tem a memória de leitura, tá? Memória de gravação, quando você vai comprar um computador, um celular, que você vê lá, por exemplo, olha, armazenamento de 1 tera, né, do computador, ou 128 GB no celular, né?
Essa é a memória de gravação. São coisas que eu posso, é o tanto de espaço que eu posso ocupar com minhas porcarias ali. A leitura, ela é uma memória cara. Então, ela vem pouco, relativamente falando, óbvio, né? O computador que eu estou usando aqui para dar aula, por exemplo, eu tenho 1 terabyte de gravação. Vocês sabem quanto que é 1 terabyte, gente? 1000 Não. gigas. 1048 gigabytes. Tá? Não é 1000 só não. Aí é que tá a pegadinha, são 1048. Só que Por de causa da memória... leitura. Oi? Por causa da leitura. Isso. Já a leitura, eu tenho 8 gigabytes. Então, 8 gigabytes, cada gigabyte são 1048 megabytes. Então, eu tenho 1024 vezes 8, eu tenho 8.192 megabytes. Só para vocês terem uma noção, gente, há 20 anos atrás eu comprei meu primeiro computador. 20 anos atrás, ele tinha 2 gigabytes de gravação e ele tinha... Quanto que era? 500? 255, 500... 510 megabytes de leitura. Olha a diferença, gente, em 20 anos. Bastante. Bastante. Ainda assim, o que acontece? Isso aqui hoje já não é muito. Por quê? Porque os programas, eles são cada vez mais pesados. E a pilha, ela tem vantagem e tem desvantagem. Vantagem. Quando eu declaro um valor para pilha, eu guardo a segurança do meu programa. Meu programa fica mais seguro. Só que ele fica mais pesado se for um programa muito grande. A outra forma que a gente tem de armazenar é um outro tipo de memória dentro ali da memória de leitura que ele chama de heap. A memória heap, o que ele faz? Ele vai trabalhar com um negócio chamado referência de valor. Então, na verdade, eu crio um valor e eu trabalho com referências a ele. Referência é quando eu falo dele, eu não uso mais ele. E aí ele fica mais leve, só que depois de um tempo de uso do programa, de tanto abrir, fechar, salva, deleta, deixa rodando ali muito tempo, o computador ou o programa vai começar a dar umas travadinhas. Aí a gente precisa fazer uma coisa que chama desfragmentação de disco. Tá? Então, vantagem do heap é mais leve. Problema, é menos seguro. Então, quem vai programar vai ter que fazer uma escolha de acordo com o tamanho do programa, se eu quero uma coisa mais segura ou se eu quero uma coisa mais rápida, certo? Então, a gente precisa definir isso aí. Algumas coisas, vamos lá, vamos salvar isso aqui. E vamos escrever mais um pouco. Tem um tipo, né? A gente falou lá, né? String, int e tal. Existe um tipo especial de armazenamento que a gente chama de lista. Ou, vocês vão achar também, quando forem estudar eventualmente, array. Tá? Então, o que é uma lista? O que é um array? O nome já está me falando. Uma lista é uma... Fala, lista. Lista de alguma coisa. Então, por exemplo, eu tenho lá um sistema. Vamos criar um programa agora para armazenar a matrícula dos alunos do Sebrae. Então, vocês já pensaram se
eu tiver que armazenar um espaço de memória específico para cada aluno, o tanto que eu vou ocupar desse programa, então o que a gente faz? A gente cria uma lista. E dentro dessa lista, o que acontece? Eu coloco lá assim, ó, nome, string, nome, aluno. Tá? Então, o que eu fiz? Eu falei que nome aluno é uma lista. Quando a gente põe aqui, ó, abre e fecha sem nada dentro aqui, eu estou falando que isso é uma lista que vai armazenar que tipo de dado? Do aluno? Sim, mas olha aqui. Um tipo string. String. É letra, né? Conjunto de caracteres. E que letras que eu vou armazenar dentro dessa lista? Nome do aluno. Do aluno? A lista, o array, ele sempre vai criar um valor e ele também vai criar referência. Olha que interessante. Então, quando eu crio o array, a lista, o que ele vai fazer? Vamos pegar assim, ó, por exemplo. Lista de alunos. Aí lá vai estar assim, ó, string, nome aluno. Se eu pedir para mostrar, ele vai me mostrar assim, ó, João Cosmo, entre aspas, para indicar que é um texto, Mateus Gabriel, entre aspas, Ana Carolina Cra. Né? Também entre aspas aqui, vamos colocar Ana Carolina Cra. Gente, Ana Carolina é funcionária lá da escola. É que ela está assistindo a aula e eu fico enchendo o saco dela, tá? Então, olha só, beleza. O que acontece? O João, ele está na posição 0. A primeira posição é sempre a posição 0. O Mateus, que está do lado, é a posição 1. A Ana Carolina, posição 2. Se eu acrescentasse aqui a Carla Sebrac, posição 3. Então é sempre um número a menos do que a hora que a gente conta aqui, né? Porque 1, 2, 3. Na verdade é 0, 1, 2. Ok? O que acontece? O que ele faz? A string, ele vai armazenar como um valor. E quando eu pedir para ele chamar os dados que tem armazenado, ele vai me chamar como referência. Por quê? Porque assim ele não fica armazenando o tempo todo esses nomes. Ele só vai usar quando eu pedir. Preciso. Tá? Quando eu precisar. Tranquilo até aqui, gente? Tranquilo. Então tá bom. Assim, o aplicativo de fazer lista de tarefas. Certo. Aí faz tipo string tarefas. Isso, mais ou menos. Na verdade, assim, vai variar um pouquinho aqui a declaração no C#, nós vamos ver, mas é mais ou menos essa ideia, tipo, lista de tarefas. Crio lá string com um nome para ser utilizado e declaro que é uma lista, né? E aí, alguns casos, vamos supor assim, que você quer que essa lista possa ter, no máximo, 10 tarefas armazenadas lá. Você só pode fazer 10 coisas por dia. Então, eu venho aqui e eu vou declarar que essa lista vai ter um tamanho de 10. E se eu não declarar nada? Ela vai ter o tamanho de 0? Não, ela vai começar com 0, mas ela vai ir aumentando conforme eu
acrescento Usar. novos dados. Qual é o problema disso? Tamanho do espaço que eu vou precisar para o programa, né? Mas aí o que eu vou fazer, ô, João, você perguntou. Você declarou, criou lá. Aí, por exemplo, vamos imaginar que é um aplicativo. Então tá aqui o celular. Então vai chamar Tarefeitor. Nosso aplicativo. Né? Então a pessoa vem aqui e coloca assim, vai ter um botão, por exemplo. 2 botões. Um botão, por exemplo, não vai caber aqui, mas eu vou escrever aqui do lado. Ver tarefas agendadas. Aí eu venho aqui e tem outro botão que é inserir nova tarefa. Por que isso? Porque aí depois, na hora que a gente for começar a ver as programações, a gente vai ver que são métodos diferentes que eu chamo, né? Um vai me chamar na tela tudo aquilo que está na lista. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai acessar a lista e vai falar o quê para ela? Mostre. E o de baixo? Ele vai lá na lista e vai adicionar um comando tipo list.add, por exemplo, vai depender da linguagem, falando o que aqui? Adicione na lista tal informação. E aí, a hora que eu volto lá na tarefa agendada, peço para mostrar, ele vai ter acrescentado isso aqui. Deu para entender? Sim. Então, aí, nesse meio aí, entre aspas, a pessoa escreve, no caso. Isso. No nova tarefa aqui, ele vai poder digitar a tarefa que ele quer. Gente, vocês estão se mantendo hidratados? Nossa umidade do ar está em 20% aproximadamente hoje, hein? Mantenham-se hidratados, por favor. Não quero ninguém passando mal aí de desidratação. Certo? Agora, nós vamos falar de uma coisa que são os operadores, tá? Tá lá na página 130, se alguém tiver com a apostila aí e quiser acompanhar. E agora eu preciso que vocês prestem muita atenção, que esses caras aqui é que fazem a coisa acontecer. E o nome já está falando, operadores é aquele que opera alguma coisa, certo? Então, Certo. vamos lá. O primeiro operador que a gente tem é esse cara aqui. Quem que é esse cara, gente? Igual? Igual. Para que a gente usa ele, por exemplo, na matemática? Para definir o resultado. Definir um resultado. Aqui não é. Tá? Aqui o igual, ele serve para a gente atribuir um valor. A gente vai chamar isso aqui de recebe, na verdade. Tá? Então, por exemplo, se eu falar assim, ó, int resposta não é igual, é recebe 42. Então eu fiz o quê? Int, a minha variável resposta do tipo int tem qual valor? Valor 42? 42. Então, eu atribuí um valor para ela, certo? Quando eu quiser fazer uma verificação ou uma igualdade, eu uso isso aqui, ó. Igual, igual. O igual, igual, ele vai me permitir um teste de igualdade. Então, se eu quero conferir se alguma coisa é igual a outra, eu tenho que usar dois iguais. Tá? Então, olha só, quer ver? Vamos lá, deixa eu ver uma coisa. Cadê? Aqui. Vocês estão vendo o .NET Fiddle aqui? Não, né? Não. Espera aí, então. Agora tá. Agora não. Agora sim.
Então vamos lá. Olha só, o que eu vou fazer aqui. Eu vou declarar uma variável int x igual a 100. Certo? Marcelo, tá dando erro ali. Não. Se a gente colocar o mouse em cima, ele vai falar, olha, você criou ela, mas não usou em lugar nenhum. É desnecessário, mas nós vamos usar ela agora, tá? Então vamos lá, ó. If. Então, o que é if, gente? If é o primeiro comandinho aqui que nós estamos vendo, basicamente, de programação mesmo. Significa se, de condição, tá? Então, lembra lá do... A gente já viu um se então, quando a gente estava fazendo os programinhas lá com bloco, lembra? Se então, se não. Vocês lembram? Uhum. Então, é o if. Aquele cara, o se, é o if. Tá? Então, if x for igual a 100, eu quero que ele vai fazer o seguinte comando para a gente, ó. Aí, eu quero que ele mostre para a gente a seguinte informação. X é igual a 100. Vamos lá, antes da gente rodar o programa, vamos analisar ele. Eu estou falando o que para ele? Eu tenho uma variável do tipo int que recebe o valor de 100. E eu pedi para ele fazer uma verificação. Se x for igual a 100, então mostra isso aqui escrito para mim. A gente sabe que ele o que vai aparecer, porque 100 é igual a 100? Não. Como não? 100 é igual a 100. Ah. Então, ele tem que apresentar isso aqui. Vamos rodar, ó. Aqui embaixo. X é igual a 100. Tá? Então, olha a diferença. No primeiro, vamos escrever aqui, ó. Então, vamos lá. Esse cara aqui, eu atribuí o valor de 100 para a minha variável. Certo? Esse outro cara aqui, eu fiz um teste de comparação. Certo? Deu para entender a diferença? Sim. Então, os dois primeiros operadores que a gente viu aqui, tá sossegado, né? Agora, vamos lá. Deixa eu compartilhar de novo, diferente aqui, que eu quero compartilhar agora de novo a lousa. Vamos lá. Voltamos para minha lousa. Então, olha só. Vamos ver outros operadores. Então, nós temos os operadores de matemática. Então, operadores agora. Ai, Marcelo, eu não vou fazer um programa de matemática. Olha, talvez você nunca precise fazer, mas precisa conhecer. Vai que você precisa. Tá? Então, vamos lá. O que é esse cara aqui? Não. O asterisco. Eu não sei. O asterisco, né? O asterisco, ele indica multiplicação. Então, se no meu programa lá eu escrevi assim, ó, 3 vezes 2, ele vai me dar que resposta? Quanto é 3 vezes 2, gente? Ah, 6. 6. Ah, que susto. Por um momento eu fiquei muito preocupado, hein? Vamos lá. Temos um outro cara aqui, que é a barra. E a barra é o operador matemático para divisão.
Certo? Então, Certo. ele vai trabalhar a divisão. Só que aí nós temos alguns probleminhas. Vamos pensar o seguinte. Se eu dividir, vamos lá, número 6 dividido por 2, quanto dá isso aqui? 3. 3. Vocês concordam comigo que o 6, do jeito que ele está aqui, ele é um int, porque não tem ponto. O 2 é um int e o 3 é um int também, não tem ponto. Agora, se eu pedisse para dividir 3 por 2, 3 por 2 não dá número inteiro. A resposta disso aqui é 1,5. E aí nós temos um problema que é o seguinte. 3 é int. 2 é int também. 1,5 não é int. Ele vai dar erro. Porque tem vírgula. Tem vírgula, Porque ele é tem vírgula. float. Ele tem vírgula, então ele é float. Então, eu vou ter um probleminha com essa conta. Eu teria que declarar o 3, o 2, todo mundo como float para poder fazer essa conta. Se eu declarei como int, vai dar erro. Então, o que a divisão vai fazer? A divisão só vai me mostrar porque é a parte inteira da divisão. Tá? Aí o resto que faltou. O resto que faltou, se eu quiser, eu preciso de um outro tipo de divisão, que é a porcentagem. Não, só é o símbolo da porcentagem. Ela chama módulo. E aí a módulo, ela vai fazer o quê? Ela vai pegar a parte que falta. Então, ele vai mostrar o resto. Então, mostra apenas o resto da divisão. Sabe quando a divisão não dá inteiro? Uhum. Então, beleza. Temos também um outro operador matemático, que é esse cara aqui. Quem que é esse cara? Mais. Da adição. Mais adição. Esse não mudou nada, né? Temos esse outro cara aqui, que é Ao menos. menos. Então, ele vai ser a subtração. Subtração. Esses dois aqui não mudou nada, né, gente? Aqui tá tranquilo. Só que nós temos um outro cara agora aqui. E esses dois caras, a brincadeira é um pouquinho diferente. Vamos lá. Nós temos o circunflexo e nós temos a barra simples. Tá? Marcelo, onde você arrumou essa barra simples? Quem tiver eventualmente um teclado aí em casa, pode olhar. Do lado esquerdo da letra Z, a gente tem uma barra invertida e em cima da barra tem dois risquinhos. É esses dois risquinhos isso aqui, tá? Ah, então clica Shift e vai. Shift e aquela barra do lado do Z. Então vamos entender cada um desses dois caras. Esses dois caras, eles significam ou. Tá? Os dois vão significar ou. Ah, Marcelo, então, qual que é a diferença? Esse cara aqui, a gente costuma chamar ele, dentro da programação, os dois, né, são chamados de OR, porque é em inglês, né? Então, vamos colocar aqui. Só que esse cara aqui é chamado de XOR. Tá? Então, não é XOR, não, tá, gente? É XOR. XOR de ou exclusivo. Então, ele exclui algumas coisas. Certo? Vamos lá, vamos voltar lá no meu navegador, porque eu quero mostrar uma coisa para vocês. Olha só, gente, já vou dar uma dica. Aprendam a procurar as documentações das linguagens. Toda linguagem de programação que vocês forem aprender, ela tem documentação na internet. O
que é a documentação? É um conjunto de informações que foi escrito pelo pessoal que desenvolve aquela linguagem para a gente poder aprender alguns detalhes. Então, vamos só ver isso aqui. Ó. Esse aqui, o C#, ele é uma linguagem desenvolvida pela Microsoft. Então, eu estou no site oficial da Microsoft aqui, ó. Dentro dela, na parte de Docs, documentação, certo? Então, eu vim aqui, ó, em operadores lógicos. Nós estamos falando deles. Vamos nos dois caras que a gente estava falando. O OR exclusivo e o OR normal. Então, vamos lá. Olha só, para a gente entender então. O OR exclusivo, ou SOR, ou SHOR, lógico, né? Ele vai dar um resultado verdadeiro ou falso, tá, gente? Um operador lógico, o resultado disso sempre vai ser verdadeiro ou falso. Falso. True, verdadeiro. False, falso. O nome tá fácil, tá escancarado na nossa cara, né? Então, qual que é a diferença? Vamos lá. Ele vai avaliar duas informações e ele vai ser verdadeiro se uma delas for verdadeiro e a outra falsa. Tá? Então, ele fez aqui a comparação, ó. Console.writeLine true e true, ou seja, verdadeiro e verdadeiro. Ah, Marcelo, verdadeiro e verdadeiro é verdadeiro. Não, verdadeiro e verdadeiro aqui é falso. Por quê? Porque um deles tem que ser verdadeiro, não os dois. Tá? Se os dois forem verdadeiros ou os dois forem falsos, então a resposta vai ser falso. Para ser verdadeiro, tem que ser um verdadeiro e o outro falso. Ou um falso, o outro. Ah, então é que nem na matemática, quando o mais com menos dá menos, o mais com menos. Isso! Né? Aqui, ó, a gente tem que, para ser verdadeiro, tem que ser, imagine que para ser verdadeiro tem que ser sinais diferentes. Tá? O OR, lógico, a barrinha, já é diferente. Ele vai ser verdadeiro ou falso quando os dois forem verdadeiros ou um deles for falso. Vamos ver aqui, ó. Eu estou pedindo para ele executar. Então, ó, eu estou executando aquele do ou exclusivo. Então, vamos ver aqui embaixo, ó. Verdadeiro, verdadeiro, deu falso. Verdadeiro e falso, verdadeiro. Falso e verdadeiro, verdadeiro. Falso e falso, falso. Vamos substituir isso aqui agora, ó, por essa ferramenta aqui. Gente, vocês viram que eu estou rodando um editorzinho dentro do próprio site da Microsoft? Sem precisar instalar nada? Isso é muito bom. Olha só. Verdadeiro e verdadeiro dá verdadeiro. Um é verdadeiro, o outro é falso. É ou. Ou é verdadeiro ou é falso. Vai dar Falso. verdadeiro. Agora que eu mudei, nesse aqui dá verdadeiro. Tem até que mudar aqui, ó. True para esse. Falso e verdadeiro. Se um deles for verdadeiro, já é automaticamente também verdadeiro. Nesse carinha aqui da barrinha, só vai dar falso quando os dois forem falso. Então vamos lá, vamos voltar na nossa lousa. Então, vamos lá. Se será verdadeiro o teste se apenas uma das condições for verdade. Se as duas forem
verdade ou as duas forem falsas, o resultado é falso, Falso. nesse primeiro. Isso, tá? Já nesse de baixo, o resultado será verdadeiro sempre que houver alguma informação verdadeira. Verdadeira. Então, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro e falso, verdadeiro. Falso e verdadeiro, verdadeiro. Falso e falso, falso. Falso. Tá? Tranquilo isso aqui, gente? Mais ou menos. Mais ou menos. Isso aqui é praticar, tá, gente? Não tem saída. Deixa eu contar um segredo para vocês. A linguagem de programação, ela recebe esse nome porque é uma língua. E línguas a gente só aprende treinando. Então, por isso que eu falo assim, mesmo quem tiver sem computador, pega esses exemplozinhos que a gente tem, por exemplo, aqui ó, na página 130 da apostila tem um exemplozinho, né? Depois tem outros aqui embaixo, e testa no .NET Fiddle para vocês pegarem prática com o negócio. Lógico que no .NET Fiddle não vai dar para a gente fazer ainda os programas mais completos. Isso aí vocês vão ter que esperar quando a gente voltar presencial. Mas o básico, para ir lembrando das estruturas, isso é muito importante fazer, tá? Então, isso aqui precisa para não se perder, para não esquecer. Outro operador que a gente tem, deixa eu ver se ele vai aparecer aqui, senão eu já vou falar dele. Ah, não, ele vai aparecer e a gente vai falar dele na semana que vem, tá? Oi. Sabe o Visual Studio lá? Ele tava pedindo atualização, né? Eu fiz a atualização, 36 GB. Demorou o dia todo, mas foi. Mas foi. Aí, toda vez que eu abro o programa, eu vou executar o programa, tá tudo certinho lá. Quando eu vou executar, ele fala que não tá respondendo e fecha. Porque provavelmente ele está ocupando muita memória para responder. Aí, tipo, apareceu um monte de opção lá para clicar o que eu ia usar, né? Eu não sabia o que eu ia usar. Então, o que acontece? A gente, por enquanto, os primeiros programinhas que a gente for rodar ele lá no Visual Studio, a gente vai fazer ele no tipo, procura por ferramenta de console em C#. Tá? Ele vai ter essas duas informações. Por quê? Porque o console, ele é o tipo mais simplesinho. Ele vai abrir, na verdade, quando a gente roda, ele vai rodar o programa e vai mostrar a resposta. Quer ver? Vamos lá. CMD. Ele vai mostrar para a gente a resposta num prompt de comando. Sabe aquela telinha preta? Sim. Tá? Não sei se vocês conseguem ver ela aqui na minha tela agora. Vou abrir um prompt de comando. Então, ele é mais leve, tá? Na semana que vem, nós vamos falar sobre outros operadores e vamos testar alguns deles, certo? Certo. Então, gente, muito obrigado pela participação de vocês. Espero vocês semana que vem. Falou. Falou!